Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, ao nosso Recanto de Luz. Boa noite também àqueles que nos assistem pelo nosso canal, através do YouTube. Bom, amigos, nós temos sempre recadinhos a dar, O primeiro, para mim não esquecer, é para que possamos desligar o celular, tá? Porque esse barulhinho, a gente não pode separar mais do celular, Isso faz tanta importância para a gente, Mas nesse momento, vamos deixar no silencioso. O outro recadinho, que é o de sempre, que a gente pensa, mais uma vez, vamos pedir, Mas vamos pedir, gente, não é para nós. São para aqueles necessitados que a casa atende. Então, 1 quilo de alimento faz diferença. Um material de limpeza faz diferença. E doações para o nosso brechó, que o nosso brechó também é uma parte muito importante para a casa, porque dali nós vendemos roupas a preços assim irrisórios, que é para realmente as pessoas que necessitam, de classe muito baixa, O outro pedido também, não é um pedido, é um aviso, que a evangelização, ela está sendo, as crianças e os jovens podem vir toda sexta-feira, às 20 horas, para estudarem aqui na casa. E paralelo, a esse horário, os pais que trazem seus filhos, eles podem também participar do estudo, certo? Bom, então agora nós vamos relaxar e vamos já nos conectando, Já estamos harmonizados, No momento que nós entramos aqui na casa, nós já sentimos, Toda essa energia, toda essa paz. Então agora nós vamos relaxar, fechar nossos olhos, quem quiser, quem está em casa também que nos acompanhe, que relaxem e vamos orar por todos nós. E diz assim: diante da necessidade, Senhor, a nossa necessidade de pão não é maior que a nossa necessidade de luz. Clareia-nos a razão, para que saibamos distinguir o necessário do supérfluo, que não continuemos a sofrer pelas coisas que nos são absolutamente dispensáveis. Depois do remorso, não há o que nos pese mais no espírito do que a ambição desmedida. Ensina-nos a viver despojados do que não nos convém acumular. Tudo de que o homem necessita para ser feliz cabe dentro do seu coração. Todo excesso é sinônimo de aflição. Às vezes, um pouco a mais do que temos é o bastante para que não nos lembremos de ti. Não nos deixes, pois, possuir sem que saibamos repartir. Se não tinhas sequer uma pedra onde reclinar a cabeça, efetivamente foste, Senhor, do ponto de vista material, o mais pobre de todos os homens. Passamos agora a nossa exposição doutrinária com o nosso amigo Júlio. Muito bem, então boa noite a todos. Sejam todos sempre bem-vindos ao Recanto de Luz. Um abraço fraterno àqueles que nos acompanham nas ondas, não é do rádio, eu sou do tempo do rádio, nas ondas da internet. E deixa eu desligar isso aqui, que eu acho que vocês já cansaram disso, Embora a gente não cansaria de ter isso aqui nas nossas vidas. Eu deixei isso aqui para ficar realmente aquela coisinha assim, batendo na nossa mente, porque o texto desse livro que a gente está estudando fala sobre isso. Mas agora, para não incomodar, vou tirar, Já vou tirar meu pendrive, se eu não esqueço. Mas cada palavrinha daquelas ali, eu acho que cada um de nós olhou e disse, que coisa boa, Se eu pudesse ter um bom matrimônio, saúde, a juventude, a mocidade por mais tempo, a inteligência, o poder. Mas a gente vai ver no estudo de hoje que cada coisa com a sua medida, a seu tempo. Porque a gente está aqui de passagem, já esteve aqui,
quem sabe a gente ainda vai voltar, né? Tem gente que diz que é tão evoluído que essa é a última vez que vai passar por aqui. Eu não acredito muito nisso, mas a gente não deve dizer para as pessoas, para não magoá-los, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o dom esquecido. E a gente vai falar de nós, então. Porque enquanto a gente preparava o estudo, a gente pensava assim, o quanto nós esquecemos de nós, enquanto a gente abre mão desse nós para os outros. Quando o eu fica esquecido, quando eu não faço a minha viagem interna, quando eu não faço o meu autoconhecimento, para saber o que realmente eu estou fazendo, se eu estou fazendo bem, mal, por que vem as situações desagradáveis na minha vida. Então, esse capítulo 27 desse livro que a gente está estudando, de Jesus no Lar, ele fala sobre o dom esquecido. E ele fala tem uma história muito bonita que a gente vai ver que Jesus conta aos apóstolos, para que possa ser enraizado, porque parábolas, até eu trouxe um livrinho que a gente vai ver hoje, a parábola é uma das melhores formas de nos colocar dentro da história para a gente poder se sentir mais assim, de uma forma lúdica, porque não importa a nossa idade, importa é que a gente tem um entendimento muito mais carinhoso quando é colocado, quando nos é falado de uma maneira suave, como história, e como, na verdade, faz com que a gente volte a ser uma criança. Porque toda a história remete à nossa infância. E quando a gente falou aqui sobre o dom, a gente também tem que falar sobre a diferença do dom e do talento. Muitos de nós confundem o dom e o talento. O dom, ele nasce com a gente. É uma dádiva, é um presente. Mas também vamos ver que ele pode ser um dom usado de maneira errada. O talento, ele é desenvolvido a partir de um treinamento, de alguma forma. Eu quero muito aprender a tocar violão. Eu não aprendi. Eu até tenho violão. Mas eu ainda não aprendi, porque a minha mente diz que é difícil. Eu olho, eu toco. O meu filho é formado em música, em violão clássico. Mas casa de ferreiro, espeto de pau. E aí, então, eu tenho esse bloqueio. E quem não tem um bloqueio sobre alguma coisa que é capaz de fazer? E essa capacidade que tem de fazer para fazer a diferença, para melhorar a própria vida e, por conseguinte, a vida dos familiares e do próximo. Falávamos agora aqui de 1 quilo de alimento. Falávamos de uma roupa. E aí nós temos, às vezes, aquela coisa, não, mais um ano esse casaquinho aguenta. Os homens, então, sabem o que eu estou falando. Lá em casa, a minha parte no guarda-roupa, acho que é uma gaveta, em relação ao resto. E eu não dou para ninguém. A gente é meio apegado, mas o homem tem essas coisas. Mas, quando a gente consegue introspectar que vai fazer a diferença. Nesses dias em que choveram 2 semanas seguidas e a água entrou nas nossas casas e tudo, a gente parou e pensou assim, tá, mas e aquele casal que mora na frente do Banco do Brasil, ali no Guanabara? E eles não têm opção. Mas alguém está ajudando. Então tá bom. E aí a gente vai levando. E o dom esquecido, na verdade, vai fazer com que a gente veja que se nós desenvolvermos o dom que cada um de nós temos, a gente vai conseguir nos valorizar e também valorizar a nossa volta. Então, que fique claro para nós que o talento, aquela pessoa ali, sabe que uma vez até o meu filho disse isso para mim, a pessoa vem e diz, tu tem o dom da música. Fiquei 4 anos na faculdade aprendendo para dizer que eu tenho dom. Eu tenho talento, eu aprendi com os mestres a tocar violão, ao ponto de apresentar num TCC ali as notas que eu mesmo criei. Então a gente às vezes peca, né, dizendo, não, a pessoa nasceu com o dom. E às vezes ela gosta tanto que ela fez o que propõe no estudo. Fez o autoconhecimento e colocou em prática o seu dom. Eu falava agora há pouco que o dom pode ser usado de maneira errada. Vamos trazer para o Espiritismo. Nós temos a mediunidade. Quem de nós nessa sala nunca ouviu falar daquela pessoa, e nós não estamos fazendo juízo de valor. É só um exemplo. Eu
Eu cobro para fazer isso, ou fazer aquilo. Eu pego a minha mediunidade e levo para uma cidade onde eu vou levar a verdade para um monte de pessoas. Primeiro que essa pessoa está mentindo para ela mesma. Infelizmente, algumas pessoas também estão acreditando nessa mentira. A doutrina espírita é muito clara, objetiva e diz: o telefone só toca de lá para cá. Nós temos que estudar, estudar, estudar. Que uma das coisas mais fortes que nós temos da doutrina é o estudo, que é o que vai nos trazer esclarecimento, e nós mesmos vamos acreditar naquilo que a gente vai ver. Nós não precisamos que alguém diga: olha, tu tem que fazer assim, assim que Jesus quer. Quando a gente sentir em nós mesmos a verdade, não temos mais dúvida. Então, assim, aquilo ali sim é a verdadeira mediunidade de Deus para conosco. Então, eu posso pegar o meu dom, eu posso também pegar... eu descobri que eu faço uma coisa diferente de todos os outros na área do ensino. Hoje nós estamos vendo muitos, infelizmente, cursos na internet, que aí tu vai... é uma coisa que chama atenção, é maravilhoso aquilo ali, eu vou fazer aquele curso, porque ele está dizendo que é gratuito. E na quarta, quinta aula, Deus boleto. Eu estou desempregado, eu preciso de emprego, eu quero fazer o curso, e eu não posso. Aí, além de tudo, eu estou frustrado. Mas, infelizmente, aquela pessoa usou o dom do quê? De falar, de convencer, de levar as pessoas àquela esperança falsa de que a vida dela vai melhorar. Então, o cuidado, a autobusca dentro de nós mesmos para saber no que eu estou acreditando. Duvidar das coisas. A gente sabe que nada é fácil. A gente sabe. Se eu olhar uma televisão de 80 polegadas por R$600, eu não vou comprar. Eu posso até ter o dinheiro. Mas a gente sabe que ela vale 20 mil, 30 mil reais. Quando uma promoção é de 9 para 8, opa, mas de 9 para 1, gente. Então, às vezes, nós mesmos enganamos com aquela falsa ideia de que, eu acho que chegou a minha vez. E aí, então, o texto hoje, ele fala sobre isso. Né? Jesus contou que tinha uma pessoa que ela foi mas tão agraciada com o merecimento, que é uma coisa que é muito importante a gente buscar. Antes da gente reclamar por que eu não tenho, saber se eu mereço. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, porque o merecimento ele é o pagamento do que eu estou fazendo com a minha existência. É praticamente isso. E aí, então, esse ser chegou lá e ele, diante de um anjo celeste, ele tinha o merecimento de pedir o que ele quisesse. E aí ele pediu aquelas coisas que a gente foi vendo ali. Primeira coisa que ele pediu, a mocidade. Foi concedido, ele tinha o merecimento. Só que daí, ele não sabia, ele não imaginou que a mocidade, ela traz uma coisa. Nós temos jovens aqui, não fiquem chateados comigo, mas falta experiência. Falta jogo de cintura. Falta traquejo. E vocês sabem por que nós mais velhos sabemos e temos um pouco de experiência sobre o que é ser moço e não saber fazer alguma coisa com a mocidade? Porque a gente caiu, a gente quebrou a cara, a gente tomou o caminho errado. E aí a gente aprendeu. Às vezes a gente aprende tarde demais, mas nunca é tarde, para quem é eterno como o Espírito. E aí, então, como ele não se deu bem, ele voltou lá no anjo e disse: olha, não foi legal. Eu vou querer a riqueza agora. Tudo bem, tu tem merecimento, toma a riqueza. E lá foi ele com a riqueza. Só que a riqueza a gente sabe. Mal usada. A riqueza, inclusive, ela é um teste. Diz que é mais difícil ser rico do que ser pobre. Ser pobre é fácil. Mas ser rico, muito rico. E lidar com todo o poder do dinheiro. E não fazer as coisas certas, com essa dádiva que nos vem. E eu falo rico, gente, não é aquele rico assim, que muitos de nós têm aquela ideia: o fulano tem um carro do ano, um bom apartamento, uma casa na praia, ele é rico. Não. Isso é uma pessoa que trabalhou, batalhou, mereceu e tem uma boa vida. Ele está usufruindo do trabalho. O rico, vamos citar um Silvio Santos, né? Dono de uma televisão. A gente não sabe o que ele faz, mas eu acredito, porque aquele homem deve fazer coisas boas para as pessoas. Inclusive, teve um repórter dele que estava com câncer, ele poderia ter demitido, sei lá o quê, ele pagou todo o tratamento daquele repórter. Parece que é o Cabrini, se não me falha a memória. Então, a gente tem a ideia de que se tu tem o dom de fazer algo, eu vou fazer aquilo. Só que a riqueza, ela pode nos levar para caminhos errados também.
E como ele não sabia lidar com a riqueza, ele quebrou a cara. Voltou lá no anjo e disse, não, agora eu quero uma coisa chamada liberdade. A liberdade é uma coisa que, imagine nós, que já sabemos da história do passado, o que era a liberdade. Da mulher, agora eu estou assistindo aquela novelinha das 6, que é um espetáculo, 1945, que a mulher, para trabalhar, precisava da autorização do marido. Olha que coisa ridícula. É um absurdo. A gente tem vergonha do nosso passado, sabe? A gente tem vergonha. E eu fico mais ainda irritado com isso, que eu fico pensando, quando é que alguém disse que isso era possível? Porque em algum momento alguém disse, ó, fica tu para cá, e eu mando, tu não. Isso que é uma coisa que na história é interessante. E então, automaticamente, a liberdade, hoje, não está sendo usada de uma maneira correta. A gente está vendo que a liberdade, em alguns casos, ela passa alguns exageros, alguns extremos, que a gente fica, não é bem assim. E ele não soube lidar com a liberdade. E mais uma vez, lá vai ele em direção ao anjo, porque a liberdade não trouxe a ele o que ele esperava. Ele não soube lidar com a liberdade. Aí então ele pediu a inteligência. Pelo menos agora eu vou ser inteligente com as coisas que eu estou pedindo e saber usar o que eu estou pedindo. Só que a inteligência, quando a gente tem ela num extremo, vamos lá, de um cientista que cria uma vacina, que ele, junto com a equipe dele, ele consegue construir uma solução para uma doença, né? Ele também gera uma coisa que ele tem que ter muito preparo, lá em cima, o preparo. Ele não tem mais paz, porque ele é exigido. As pessoas começam a ver nele algo quase como um semideus. Então eu preciso realmente ter o resultado imediato desse cara que para mim é a solução da lavoura. E aí ele já não tem mais vida, ele não tem paz, ele não aproveita nem riqueza, nem juventude, mais nada. Porque a vida dele é trabalho, mas é um trabalho penoso. Aí ele volta ao anjo e diz assim, olha, eu acho que agora eu vou te pedir um matrimônio. Uma companheira, né? Vai me ajudar a passar por todos esses perrengues. E é concedido o matrimônio a ele, só que daí ele conhece uma coisa muito triste. Ele conhece a viuvez. E isso nos dá um gatilho para uma coisa. A doutrina espírita, ela foi codificada em 1850 e alguma coisa. Mas Jesus lá, quando ele chegou e disse para o pai, eu quero ir lá para mostrar para essa galera o que é o amor, e parar de matar, de dente por dente, olho por olho, vamos falar mais de amor. Mas ali Kardec nos trouxe entender o que é a morte. Porque é tão bom estar feliz com alguém. Mas a doutrina espírita diz assim, olha, estuda, para aquela hora difícil, tu está um pouquinho mais preparado. Porque ela vai chegar. A gente nasceu sabendo que vai embora. Então por que eu vou... Não, só acontece com o meu vizinho, só acontece na 0 hora, na RBS. Não, gente. A gente sai aqui agora, entra no carro. E pode ter sido a última vez. Eu achei, essa semana eu escutei uma coisa tão bacana na internet, de 2 caras que fazem comédias e tal. Quando tu olha, tu diz, vem besteira aí, né? E um olhou pro outro e disse assim, tem falado com teu pai? E ele disse assim, não, eu não falo muito. Ele disse, quantas vezes tu fala com teu pai por ano? Ele disse, umas 5. Ele não mora perto de mim. E ele disse assim, então, 5 vezes por ano. Quantos anos ele está? Ele está com 70, eu acho, no máximo. Ele disse assim, então... Dizendo que ele, imaginando que ele vai ter 10 anos mais, tu tem mais 50 encontros com o teu pai. E ele disse, eu tenho mais 50 encontros com o meu pai. E ele disse, cara, tu já pensou só 50 encontros com o teu pai? Ele disse, sabe aquele áudio chato que o pai manda, que a mãe manda, de 6 minutos? Eu não posso dizer porque eu faço áudio de 20. Aí ele diz assim, ouve, cara, é chato, mas ouve. Que ele disse assim, olhando para a câmera, eu adoraria ter um áudio do meu pai hoje, de 6 minutos. Então, quando veio a viuvez para esse cara, vem também no livro, porque o livro vai nos trazendo aquelas historinhas subliminares, para a gente entender mais ou menos, subentendido, o que é. Que a gente tem que conhecer o que é o desenlace, a separação de corpos, mas não de almas, e que a gente vai encontrar.
Eu lembrava de uma música que até eu falei alguma vez aqui, uma música da área nativa gaúcha, que diz assim: a saudade é grande, mas por mais que eu ande, vou juntar-me a ti. E num abraço forte acabarão tristezas e terei certeza que não te perdi. Então, essa doutrina, ela, todos os dias, ela está te dizendo: estuda, reza pelo teu semelhante, dá uma roupa ali, dá uma comida aqui. Mas como disse o Luiz Paulo, não é esmola, é caridade. A gente tem que entender que existe uma grande diferença em fazer assim e fazer assim para um alimento, na hora de entregar. Abraçar, conhecer a realidade da pessoa, primeiro aqui, depois no trabalho. E aí, então, ele pediu, por fim, a saúde. Bom, pelo menos eu quero ser uma pessoa com saúde. Tudo bem, ele foi concedida a saúde a ele. Só que a saúde, nós sabemos, nós vivemos na Terra, e a expectativa de vida, que é entre 70 e 80 anos, vamos jogar para 100 anos, o corpo não chega aos 100 anos perfeitos. Ele começa a doer, ele começa a machucar, ele começa a ter os problemas, né, de ossos, de musculatura, de todas as articulações. E a velhice foi deixando ele bastante triste e dolorido também. Ele teve saúde, mas a velhice, ela chega. Eu tenho uma pessoa muito querida lá na Bahia, ela está numa casa de idosos, ela está com 94 anos. Quando me vê, então, ela já pergunta pelo celular, né? Quando é que nós vamos jogar uma canastra? 94 anos. Ela teve a saúde. Ela recebeu o dom da saúde. E ela está aproveitando da melhor maneira possível. Esses dias ela estava costurando para as pessoas do pensionato onde ela mora. Estava cobrando. E não se trabalha de graça. O amigo Luiz Paulo já me tinha me dito que o Raul Teixeira falou que vende, não dá para a pessoa valorizar as coisas. Então, cada um de nós recebeu um dom de alguma forma para fazer alguma coisa. E às vezes a gente negligencia o dom. A gente vai lá, vou começar amanhã isso aí, eu vou ler isso aqui, esse livro. A pessoa me emprestou um livro. Não, depois eu leio. Agora não tenho tempo. Gente, o tempo ele não volta, ele é rápido, e se a gente não aproveitar uma chance que seja, não volta. Uma oportunidade não volta. E às vezes a gente tem tudo na frente. E a gente está lá reclamando pelo que ainda quer, pelo que não tem. E aí, quando vê, mas eu estava com tudo pronto para fazer um projeto, fazer alguma coisa que fosse mudar o meu meio de trabalho. Ou às vezes aparece uma oportunidade de trabalho para a gente. Eu mesmo, uma vez, deixei uma passar, que eu nem vou nem contar para vocês, que é vergonha. Porque era boa. E eu disse: não, isso é pouco para mim. E aí, então, para dar uma ideia sobre valorização, nesse livrinho Parábolas Eternas, ela tem, achei uma história muito bonita para nós aqui hoje, que ela chama assim: quanto tu vale? Qual é o teu valor? E ela fala de um rapaz que chegou para um filósofo e disse assim: eu estou muito desanimado, as pessoas dizem que eu não sirvo para nada, que eu não tenho serventia nenhuma. Eu estou assim à beira do suicídio, porque realmente eu já comecei a me sentir assim. E aí ele disse: eu queria muito que o senhor me ajudasse, o senhor é filósofo, que o senhor dá uns conselhos aí. E ele disse: meu filho, eu posso até te ajudar, mas eu também estou precisando de ajuda no momento. Se tu me ajudar, eu te ajudo. Ele achou estranho. Ele disse: tudo bem. O que o senhor precisa? Ele disse: não, primeira coisa, eu preciso que tu pegue esse meu anel e leve no próximo vilarejo e tente vender ele, porque eu tenho umas contas para pagar e eu estou atucanado. Venda lá. E aí ele saiu, né, correndo, chegou lá e começou a oferecer o anel para as pessoas, no comércio. E as pessoas começaram a rir, porque ele disse: não volte com menos de uma moeda de ouro. Eu preciso de uma moeda de ouro nesse anel. E ele disse: não, tranquilo, não tinha ideia de valor daquilo ali, foi. Chegou lá e começaram a rir dele. Aí teve uma pessoa até com pena, disse: olha, meu filho, no máximo que eu posso te dar é um anel de prata. Mas assim, ó, por pena. Ele voltou bem triste, né? Chegou pro filósofo e disse: olha, o povo lá riu da minha cara e no máximo tu vai conseguir uma moeda de prata pelo seu anel. Ele disse: não, tá bom, pelo menos a gente já tem uma noção de valor, né? Agora tu vai no outro vilarejo que fica para a esquerda ali e fala com o cara da joalheria. E vê o que ele dá, porque de repente vale mais. No mínimo uma moeda de ouro.
Aí ele foi na joalheria, o cara olhou, pesou, olhou com aquela lentezinha e tal. E disse, olha, o que eu posso dar, assim, ali, 58 moedas de ouro. Ele caiu para trás. Né? Disse, pô, 58 moedas de ouro? O povo lá não estava dando nada. E ele disse, mas ele disse pro rapaz, só eu quero que ele avalie. Traz o meu anel que eu ainda não vou vender. E ele disse, não. Quando o rapaz disse 58 moedas, ele disse, vale 70. Mas é que agora, assim, meio rápido, é o que eu consigo para ti. Ele disse, eu vou lá falar com o nosso amigo lá e depois eu volto. Aí quando ele chegou, ele disse, o senhor não vai acreditar. O cara ofereceu 58 moedas de ouro, quase que eu vendi. E ele disse, não, falei para não vender, até que tu voltasse aqui para me falar. E ele chegou e disse assim, mas como que pode, né? Num lugar as pessoas... Aí ele concluiu dizendo, botou o anel no dedo e concluiu dizendo assim, você e esse anel, meu rapaz, são iguais. Uma joia valiosa e única. E que só pode ser avaliada por pessoas que saibam reconhecer o valor de outras pessoas. E dizendo isso, ele voltou a colocar o anel, todos somos como essa joia, valiosos, especiais, e andamos pelos mercados da vida sendo avaliados por pessoas erradas que nos fazem perder confiança e a crença em nossos próprios talentos e dons. Na vida, alguém pode escolher entre se deixar levar ou conduzir os próprios passos em direção daquilo que acredita. E, para finalizar, a gente vai ler, porque eu não sou besta de não ler as palavras de Jesus. É que eu erro, né? E nesse texto, no capítulo 27, Jesus finaliza dizendo assim, foi então que o glorioso mensageiro explicou a ele, o candidato à felicidade, que era o rapaz, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo. O dom da coragem que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Não vamos esquecer dessas palavras. Coragem, entusiasmo e ânimo. Essas três palavras são capazes de nos levar à riqueza, a bons matrimônios, à inteligência, a poder, a tudo. Tudo que nós quisermos com isso. Porque se eu acordar de manhã e dizer segunda-feira, que saco, eu vou ter que trabalhar e olhar para a cara do meu chefe, eu vou ser um nada a vida inteira. Mas se eu levantar e achar que aquela empresa, aquele meu chefe é o meu sustento, é a minha vida, e dali eu posso mudar a minha vida e ter a minha, é o ânimo. É tudo que fala aqui da coragem. E a gente só precisa disso. Né? E aí Jesus se interrompeu e disse assim, sorrindo ainda, ele falou, né? Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E aí, pegando uma criança que estava ali perto, ele olhou no firmamento e disse assim, no alto, a felicidade perene das criaturas, somente no alto, é que nós teremos a verdadeira felicidade. E aí, então, na verdadeira pátria, ele fala que nós seremos felizes na verdadeira pátria. Então, esse lugar em que a gente está passando turbulento ou não, sendo feliz ou não, perdendo e ganhando, é quase que um jogo em que a gente tem que todo dia levantar e sair correndo para tentar se manter no jogo. Mas se a gente tem a ideia de que depois disso vem algo melhor, e será melhor de acordo com o que a gente fez aqui, usando os dons, aproveitando os dons que a gente sabe que tem, a gente sabe que tem. Cada um de nós aqui é especial em alguma coisa e é capaz de fazer alguma coisa. Não interessa a idade, não interessa, mas para mim não dá mais. Dá, porque eu sei de gente que começou com bastante idade a viver melhor e fazer melhor. E com essas três palavras é que eu quero me despedir hoje, para a gente não esquecer da coragem, do entusiasmo e do ânimo. E que Jesus, essa noite, ao visitar os trabalhadores dele, os anjos de guarda,
possam deixar lá enraizado no nosso coração, na nossa mente, essas palavrinhas para que o nosso domingo seja bom, que a nossa semana seja boa, que a nossa vida seja boa. E que fiquemos na paz do Mestre. Mas que bom, né, que tivemos esse tempo, que nos demos esse tempo, né, de estarmos aqui aproveitando, tirando proveito dessas belas palavras do Júlio, né? Então, neste momento, nós vamos fazer uma prece pelos encarnados e desencarnados, né, que nós colocamos aqui nas caixinhas, tá, os nomes. Então, vamos pensar em cada um. Vamos orar por aceitação. Mestre amado, auxilia-nos a aceitar as consequências de nossos erros. Somos o que fizemos de nós e estamos como quisemos estar. Todo processo de mudança é doloroso e lento. Que, a partir da aceitação das provas que enfrentamos, tudo comece a se fazer novo para nós. Que não nos compliquemos na rebeldia e na descrença. Que os estigmas que trazemos no corpo e na alma se nos transmutem em distintivos de promoção diante da vida. Nossos traumas e inibições podem se constituir em nossos pontos de reerguimento moral. Em nossas fragilidades, podemos nos tornar fortes. Mestre, que aceitemos a nós e aos outros com o mesmo espírito de compreensão que nos aceitas, sem nada perguntares. Então, amigos, a partir de agora, nós vamos passar para o passe. Mas, se os senhores estiverem se sentindo bem, né, se já tiverem recebido, sentido que tiverem recebido já o auxílio espiritual, podem se retirar na paz de Deus e de Jesus. E o restante que ficar, espera ser chamado pela recepcionista. Uma boa noite a todos.